Então o Felipe Coutinho vai ser reavaliado, vai ser visto. O DESP passou aberto o tempo em que o Vasco ficou fora, desde que Felipe Coutinho voltou sábado à noite para o Rio de Janeiro, intensificou o tratamento. Mas o Fernando Diniz, sim, pode mudar em todos os setores o time, até porque ele vai ter 3 jogadores à disposição para a partida de sábado contra o Grêmio. O meio-campo, Thiago Mendes, o lateral e atacante Leandrinho e o atacante Lloyd Augusto. São 3 jogadores que estão liberados. O Lloyd já vinha treinando semana passada. O Leandrinho e o Thiago Mendes, inclusive, foram inscritos na Copa Sul-Americana. Deu tempo, na sexta-feira, deles serem inscritos. E Leandrinho e Lloyd Augusto como jogadores de velocidade, jogadores de profundidade, que o Vasco não tem. E o Thiago Mendes, sendo um jogador de qualidade, de montagem de time, de armação, de qualidade de passe, de liderança no meio de campo, podendo ser um jogador de fundamental importância. Agora, esses 3 jogadores dão novas opções ao técnico Fernando Diniz nesse instante de crise, mas se eles vão entrar, ninguém sabe, mas estarão à disposição. Só que é bem provável que alguns nomes sejam mexidos até pelo clima, até pelo momento. Até porque é uma questão de inteligência de botar, por exemplo, João Vitor, Lucas Piton e Hugo Moura para esse jogo de sábado contra o Grêmio. O torcedor do Vasco não tem mais paciência, principalmente com os 2 de baixo. João Vitor, que ontem, ao que parece, eu vi vários vídeos, não vi a imagem, mas vi a reclamação do torcedor, teria feito uma cara de deboche, não temos a imagem para comprovar isso, na chegada ao hotel em Quito. O Lucas Piton, que chegou ontem com um capuz, igual o Felipe fez lá na Argentina, se escondendo das críticas, porque foi expulso com 11 minutos do primeiro tempo. Foi um dos grandes, se não o maior responsável pela dificuldade que o Vasco teve, deixando seus companheiros na mão com uma falta absolutamente tosca, tola, sem nenhum cabimento, uma entrada sem explicação alguma. E o Hugo Moura ainda vai. O Hugo Moura já teve melhores jogos, está vivendo um momento complicado. Mas Fernando Diniz está muito propenso, talvez não pela questão técnica, mas principalmente pela questão espiritual do negócio. Respeitar a aura do torcedor. Já que o torcedor não é ouvido, já que o torcedor não consegue falar, já que o torcedor não tem repercussão, ao que parece, respeitar o sentimento do torcedor em campo. Porque o torcedor do Vasco não aguenta mais. João Vitor, Piton, são sempre os mesmos. Então, se administra a possibilidade de até poupar os próprios atletas. Não ir para o jogo, ok, mas talvez no banco. Talvez dar uma rodada, dar uma mexida. Dar uma chance, por exemplo. Jogou mal ontem, mas está há muito tempo sem jogar. Jogou a 6ª partida na temporada. Está na hora de jogar. Até porque foi contratado o zagueiro uruguaio Maurício Lemos. A volta, talvez, de Luiz Gustavo. A entrada de Leandrinho na lateral esquerda, ou guardá-lo para uma segunda linha e colocar o Vitor Luiz de lateral esquerdo titular. Mudanças necessárias, fundamentais, importantes. O Vasco precisa se movimentar. E o Diniz sabe disso. Foi muito decepcionante o que o Vasco fez nesses 2 jogos. 30 dias se passaram, o Vasco fez 2 atuações absolutamente medíocres, com o Botafogo um pouquinho melhor, com o Independente Del Valle nos primeiros 10, 15 minutos bem, mas depois uma tragédia. Foram 6 gols em 2 partidas, sem o Vasco fazer um gol sequer. Quer dizer, uma decepção, inclusive para o próprio treinador, mas que não pode ficar decepcionado. Precisa resolver essa situação. Um outro jogador que ganha muito corpo internamente, sim, é o atacante David. Subiu muito no conceito e, apesar da questão física, porque está parado há muito tempo, tem aproveitado as oportunidades. Jogou pouco contra o Botafogo, mas mostrou que está afim.
E jogou pouco ontem contra o Independente Del Valle e mostrou que tá afim. Não seria surpresa se o David até fosse titular no sábado. Ah, ele não vai aguentar 90 minutos. Joga um tempo. No lugar de quem? Ontem ele entrou no lugar do Ryan. Se por um acaso o Felipe Coutinho não jogar, não duvidaria. É bom lembrar que no Brasileiro do ano passado, o Vasco estreou contra o Grêmio jogando em São Januário e David foi de longe o melhor jogador do Vasco em campo. Jogou muita bola, fez um golaço, fez parede, deixou a defesa do Grêmio completamente enlouquecida. Fez um grande jogo contra o Grêmio. Então é um jogador que ganha espaço e que pode merecer uma oportunidade como titular. O certo é que Fernando Diniz está muito pressionado a mudar o time. E ele sabe que precisa mudar. O time que ele treinou durante 30 dias e jogou contra o São Paulo, parece que virou o fio. Não engrenou. Não foi suficientemente capaz de dar respaldo para que continue. Então isso vai ser decidido amanhã, em função até da situação de Felipe Coutinho, e também na sexta-feira.